Obrigado. Obrigado. Nosso próximo painel terá como foco o setor do agronegócio. A gente vai convidar o Pedro Garcia, Managing Director do Itaú BBA e co-head do Banco de Investimento no Brasil, e o Carlos Amato, vice-presidente do Itaú BBA. O Carlos vai nos trazer uma análise do setor de agronegócio brasileiro, um dos maiores propulsores de nossa economia. Em seguida, vão se juntar ao painel gestores que estão aqui acreditando, investindo no dia a dia desse setor, o Sebastian Popic, fundador e sócio-diretor da Aqua Capital, Renato Ramalho, fundador da Capital, e Francisco Jardim, cofundador e sócio-diretor da SP Ventures. Eles vão debater a visão de investidores como eles, que enxergam no agronegócio um campo fértil de oportunidades. Lembro que as pessoas podem mandar suas perguntas pelo Q&A, enviem perguntas, tá? E com isso eu passo a palavra para o Carlos Amato. Obrigado, Ângela. Talvez aqui o Pedro, só para agradecer a presença de todos e a oportunidade. A gente vai começar aqui por uma breve apresentação que o Carlos vai fazer, e aí, na sequência, a gente vai para o painel, onde a gente vai trazer alguns temas para debater aqui com o Sebastião, o Francisco e o Renato. Tá bom? Então, com isso, passo aqui a palavra para o Carlos. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Como o Pedro falou, a gente vai subir uma apresentação rápida, só para a gente introduzir esse conceito do agronegócios antes da gente começar o painel, tá? Então, acho que brevemente, falando um pouco sobre o agronegócio, o primeiro ponto que a gente gostaria de tocar é em relação a como o agronegócio é importante para o Brasil, tá? Então, a gente tentou pegar alguns dados rápidos para mostrar em ordens de grandeza, tá? O primeiro deles, e acho que é conhecido de todo mundo, hoje o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. No Brasil, então, o agronegócios, que é o ponto número 2 aqui da nossa tela, representou em 2020 aproximadamente 26,6% do PIB, sendo que no mesmo ano, em 2020, quase metade das exportações brasileiras, então 100 bilhões de reais, também vieram do agronegócio. Em relação aos empregos, acho que 20% da população economicamente ativa do país também gira em torno do setor de agronegócio. E eu acho que um dos fatores super importantes aqui, que eu acho que mostra a grandeza do setor do país, é que talvez o agronegócio seja um dos poucos setores onde o Brasil realmente tenha vantagens competitivas. Tanto na parte de tecnologia, hoje é um setor que realmente investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, implementa isso no campo, quanto vantagens competitivas em virtude das condições naturais, seja de clima, de terreno do Brasil. Então, acho que tudo isso faz com que realmente o agronegócio tenha uma importância gigantesca dentro do país. E eu acho que a próxima página mostra que não só, então, o agronegócio é importante para o Brasil, mas o Brasil é importante para o agronegócios no contexto global, tá? O gráfico da direita mostra aqui um pouco da evolução dessa exportação brasileira quebrada em diferentes produtos, né, seja soja, açúcar, café verde, celulose, farelo de soja e assim por diante, mas acho que o ponto mais importante da página, que mostra aqui o nosso ponto, é a parte da esquerda, a coluna do meio, tá? Que a gente coloca aqui um pouco do ranking global de exportação do Brasil. Então, como vocês podem ver, o Brasil é número 1 em exportação de açúcar, número 1 em exportação de café, carne bovina, carne de frango, soja, número 2 em etanol, número 2 em óleo de soja e muitas outras commodities que a gente não colocou aqui, mas que obviamente o Brasil tem uma relevância mundial super importante, como milho, café, entre outras, tá? Então, acho que aqui é só para colocar para vocês como plano de fundo o quanto que, de novo, o agronegócios é relevante no Brasil e o Brasil é um dos precursores aqui, um dos líderes globais nesse subsetor. Na página 4, entrando um pouco no tema, então, como é que a gente chegou até aqui, né? O que move o agronegócios e principalmente agora, após, obviamente, esse início de pandemia, onde as coisas mudaram globalmente, como é que isso impactou o setor como um todo e aí principalmente no Brasil? Então, a parte da esquerda tem um fator que é importante, conhecido de todos, que é a demanda global por alimentos. Então, à medida que a população mundial continua crescendo, você tem naturalmente uma demanda maior por alimentos. Junto a isso, você tem um fator em que a mesma pessoa acaba demandando mais alimento, que é
uma migração dessa população rural para uma população urbana, o envelhecimento da população e, consequentemente, obviamente, você ter um enriquecimento da população que vai acabar demandando mais e melhores produtos. Isso faz, obviamente, com que a parte da esquerda de demanda global por alimentos aumente constantemente cada vez mais. Junto a isso, tem alguns outros fatores mais correlatos, como, por exemplo, a crise energética global que a gente tem vivido, e a gente vê o agronegócios entrando, obviamente, de certa forma, como um dos fatores que pode ajudar nessa mudança, vamos dizer assim, de matriz energética. A gente já vê hoje no Brasil, há muito tempo, um etanol vindo de cana, mais recentemente, o aumento da produção no etanol vindo de milho, a gente tem a soja sendo utilizada para o biodiesel. Então, acho que isso mostra que, além da demanda natural por alimentos, a gente também tem uma concorrência dos produtos de agronegócio para outros subsegmentos da indústria, como, por exemplo, energia, entre outros, tá? E na parte da direita, acho que dado que a gente falou de demanda, também tem a questão de preço. Então, acho que mais recentemente, com obviamente, essa crise mundial dada da pandemia, a gente viu uma aceleração muito grande do preço das commodities. O agronegócio, obviamente, no Brasil e no mundo, ele é muito integrado. Então, se você tem, obviamente, um problema de fornecimento de fertilizantes na Rússia, você acaba impactando o Brasil, você acaba impactando os Estados Unidos, você acaba impactando o Canadá. Da mesma forma que você tem uma quebra de safra no Brasil e nos Estados Unidos, você vai acabar impactando rebanhos na China, na Europa, em outros lugares do mundo. Então, com a crise, obviamente, global da pandemia, onde que várias dessas cadeias se perderam e se teve um risco global de quebra de suprimentos, o preço, obviamente, das matérias-primas, e aqui a gente coloca duas delas, como milho e soja, tiveram uma aceleração grande nesses últimos 18 a 20 meses. E, obviamente, no Brasil, em cima disso, potencializando esse aumento do preço das matérias-primas, a gente também teve uma depreciação da taxa de câmbio local. Então, como, obviamente, todos esses contratos e esse agronegócio no Brasil, ele é atrelado ao dólar, você teve aumento de demanda, você teve aumento do preço das commodities e você teve uma depreciação da taxa de câmbio. Isso faz, obviamente, explica em partes o porquê que a gente tem vivido esse momento único aqui tão especial dos resultados das empresas dos diferentes subsegmentos do agronegócio no Brasil. Então, tendo dito um pouco desse plano de fundo, a gente coloca aqui o que a gente chama dos hot topics, né, os principais tópicos que a gente atualmente tem discutido no setor, nos mais diversos subsegmentos e com as mais diversas pessoas, empreendedores do setor, tá? A gente vai passar cada um deles um pouco mais rápido, mas acho que os principais pontos que a gente tem ouvido são, obviamente, uma preocupação constante pelo reforço de governança e estrutura de capital das empresas, a consolidação, obviamente, dos setores via aquisições e expansões orgânicas, o investimento em tecnologia, que eu acho que é uma tendência em todos os subsetores no mundo e o agronegócios não fica para trás. E, óbvio, a quarta, que é a mudança de geração familiar, que isso é, obviamente, um ponto super relevante atualmente nas mais diversas companhias do setor e como é que vai ser essa migração de cultura, pensamento e gerações, tá? Então, passando rapidamente por cada um deles, a questão de reforço de governança e estrutura de capital, ela pode ser medida de várias formas, tá? Então, você consegue ver isso pelo aumento da profissionalização das companhias, com contratações de CEO e CFOs profissionais, o aumento de empresas do agronegócio sendo auditadas, mas acho que aqui a gente coloca um dos fatores que talvez seja o maior grau de governança corporativa que uma empresa pode chegar, que é a abertura de capital na Bolsa de Valores, tá? Se a gente pega de 12 meses para cá, a gente teve 6 IPOs precificados, um follow-on e algumas outras tentativas de IPOs no setor de agronegócio. Como comparação, se vocês pegarem os anos de 2019, 2018, 2017, 2016, a gente não teve nenhuma oferta no setor. Então, mostra que, de fato, nesses últimos 12 meses, esse aumento, essa melhora dos resultados da companhia, alinhado a essa procura por maior governança, sofisticação, reforço da estrutura de capital, levaram várias dessas empresas do setor para esse maior grau de governança corporativa, que é realmente a Bolsa de Valores e todas elas aqui no segmento de novo mercado. E a gente imagina, e pelo que a gente já tem visto e conversado com empreendedores e companhias do setor,
que muito provavelmente 2022 seja um ano mais ativo ainda para o setor no mercado de capitais. E, de novo, esse é um dos principais fatores, mas tem muitos outros que a gente observa, como emissão de CRAs, as empresas sendo auditadas e assim por diante, que demonstram essa procura constante por profissionalismo, governança das companhias do setor. A página número 7, que eu acho que vai um pouco em linha disso, apesar da gente ver um aumento constante, ainda é muito pouco se comparado com outros setores, tá? O gráfico da esquerda aqui mostra, e de novo, fazendo referência ao ponto que eu comentei no começo, onde o agronegócio representa 26,6% do PIB brasileiro, em contrapartida ele representa só 2,1% da Bolsa Brasileira. Então vocês veem que, de fato, ainda tem um espaço muito grande para o agronegócio crescer e se equiparar a outros subsetores da economia. E mesmo nesses últimos 12 meses, com todas essas ofertas sendo precificadas e vindo ao mercado, o agronegócio só representou 2,8% de todas as empresas que vieram na Bolsa. Então, vocês veem que muitos outros setores que têm uma representatividade muito menor da economia brasileira acabam estando mais acelerados e mais, vamos dizer, prontos, de certa forma, para virem a mercado de capitais. Então, isso também corrobora o ponto de que nos próximos anos a gente deva ver cada vez mais empresas se profissionalizando e vindo ao mercado buscando esse maior patamar de governança vis-à-vis outros setores. Passando para o ponto 2, eu acho que aqui é um ponto que vai muito em linha ao momento atual do setor de agronegócio, que é ter empresas capitalizadas, que estão acreditando no futuro e estão confiantes para os setores daqui para frente, que é o aumento constante de transações de M&A e consolidações acontecendo no setor. Na parte da esquerda, a gente coloca algumas das principais transações, obviamente não colocamos todas, mas aqui é para dar um pouco do senso de que isso está muito diversificado em termos de setor. Então, a gente vê companhias de revenda agrícola, companhias de farming, né, de terras, de frutas, açúcar e álcool, fertilizantes e muitos outros subsetores. Então, isso não é específico para um subsetor do agro, mas sim para o agro como um todo. E na parte da direita, obviamente, aqui é super difícil a gente conseguir fazer uma linha de corte e medir quantas transações realmente aconteceram no setor. Então, a gente acaba fazendo uma linha de corte das mais relevantes que aconteceram nos últimos anos. E a gente pode observar que, se comparado com os últimos anos, 2018, 2019, 2020, no ano de 2021 já tem sido muito mais ativos em termos de transações de M&A. E, mais uma vez, acho que isso acaba se tornando uma bola de neve. As companhias procuram maior governança, se capitalizam, abram capital, ficam confiantes com o setor e investem cada vez mais, e essa constante consolidação deve continuar acontecendo no Brasil ao longo dos próximos anos. O ponto número 3, que acho que faz um pouco em linha do que a gente tem visto de tendência mundial de startups, no agronegócio não é diferente. Então, a gente tem visto uma constante procura e aumento de investimentos no que a gente chama de agritechs, né? Então, se a gente for pegar em 2020, o valor captado globalmente do setor foi por volta aí de 5 bilhões de dólares, comparado com 2,5 em 2019. Então, você tem um aumento aí de 100% de um ano para o outro. 2021 a gente ainda não tem os dados fechados, mas muito provavelmente vai superar ainda mais esse valor captado. E na parte da direita, que é o mais interessante, a gente também vê que esse desembolso de investimento tem sido bastante diversificado em termos de subsegmentos e produtos. Então, a gente tem investimento em agricultura de precisão, marketplace, tecnologias e, obviamente, os produtos em si, seja defensivos, biológicos, orgânicos e assim por diante. Então, acho que essa é uma tendência a nível global, que o agronegócios tem acompanhado, e o Brasil, obviamente, dadas as suas vantagens competitivas importantes do setor, está aí na vanguarda de procuras e de investimentos nesse sentido. E eu acho, para finalizar, só o último ponto, que também é bastante importante, que está muito na pauta de várias dessas companhias, que é a mudança da geração familiar. Então, é natural que, obviamente, grande parte das empresas do agronegócio brasileiras ainda sejam empresas familiares, que tenham, obviamente, a primeira, segunda e terceira geração na operação, e essa mudança de geração acaba impactando e acaba tendo uma mudança relativamente importante nas companhias, seja no conceito, onde a companhia hoje atualmente está
introduzida, seja na educação das próprias pessoas. Então você já vê que as segundas, terceiras e quartas gerações já são familiares que saíram um pouco da fazenda, saíram um pouco do agro, foram estudar e voltam, obviamente, para as companhias, seja essas pessoas, essa nova geração muito mais apta e muito mais aberta a ter adoções de novas tecnologias e o que a gente chama aqui de customização realmente da sua produção. Então ele não está mais só preocupado em comprar novas terras, comprar novos produtos e crescer, mas ele está mais importando em falar assim, se eu fizer um investimento hoje, o quanto que eu vou agregar de valor daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, investir em tecnologias, procurar soluções diferentes que não há padrão, que há muito tempo estavam, obviamente, nas primeiras e segundas gerações. Então, acho que esse é o último ponto que a gente coloca aqui para finalizar um pouco dos conceitos do agronegócio. E aí eu vou tirar aqui e passar para o Pedro só fazer algumas conclusões finais. Eu acho que a gente pode começar o painel. Obrigado, Cadu. Acho que, assim, para tentar concluir, a gente vê o setor do agronegócio como um setor muito interessante para se investir, né? Não só ele teve, né, claramente um descolamento da economia brasileira, né, e hoje é um setor que conta, né, com tendências muito positivas, independentes das tendências da economia doméstica do país. E número 2, do ponto de vista, né, de investimento, a gente vê muito interesse, seja de investidores estratégicos, que são abundantes nesse setor, seja cada vez mais do mercado de capitais e investidores financeiros, né? Então, nos parece um setor que tem ganho relevância, né, como o Cadu bem pontuou, em diversos aspectos, e olhando aí para um cenário talvez mais volátil, que estamos por, né, experimentar, talvez seja um setor, né, bastante oportuno para se pensar. Com isso, eu vou aqui abrir o painel. A gente trouxe alguns temas para discussão. Eu vou direcionar a um dos 3 convidados aqui e peço que os outros comentem na medida que entendam ser interessante aí adições, contrapontos, outras visões, tá? Então eu começo aqui pelo Sebastian. Sebastian, acho que o primeiro tema que eu queria trazer, né, tendo colocado essa minha conclusão, né, e vocês que estão aí realmente no dia a dia desses investimentos, quais são os principais desafios que vocês têm encontrado para investir no agronegócio brasileiro? Acho que é uma pergunta boa aí, dada a experiência toda do Aqua Capital no setor. Obrigado, Pedro, e assim, prazer ser parte do painel, muito obrigado, parabéns à BV Cap por dar foco nesse setor que é tão essencial como o Cadu mencionou para o sucesso do Brasil. E assim, um pouco em tom de brincadeira, um dos nossos maiores desafios é que os venture capitals estão subindo muito nossos preços, porque eles pegam as empresas um pouquinho antes e preparam elas muito bem. Mas brincadeiras à parte, lógico que o que está chegando desse funil de inovação é, primeiro, muito mais quantidade, porque você viu essa tendência desse ecossistema se acelerando e crescendo, e segundo, que o VC está fazendo um bom trabalho de preparar as empresas para entregar planos de crescimento mais arrojados, mais sustentados, etc. Então, pricing, eu acho que hoje, para alguns modelos bem de growth, começa a ser um fator. O segundo é diferenciação aqui, Pedro, porque eu acho que hoje a gente está realmente num momento de grandes mudanças. O tech demorou para chegar para o agro e para o alimento, mas chegou com fúria, né? E aí você tem transformação de modelos de negócios que eu acho que antes, assim, se a média de múltiplo EBITDA era X e variava 15% para cima ou para baixo, agora talvez é X, só que varia 40% para cima ou para baixo, porque tem empresas que estão mais aptas e adequadas para esse mundo onde a gente está indo e outras que não. E assim, quais são essas tendências? Um é a maturidade da tecnologia, 2 é a questão da mudança climática, que está realmente começando a chegar com uma... Tinha uma matéria no Financial Times ontem que falava a maior realocação de capital na história da humanidade desde a Revolução Industrial. Assim, pelo menos a manchete provoca, né? Mas assim, é uma mudança gigantesca que estamos só vendo os inícios. E o terceiro é a procura de saúde e bem-estar das pessoas através da alimentação. Eu acho que o Covid acelerou tudo. Então, hoje eu acho que assim, é pricing das coisas boas e diferenciadas e não cair em coisas corriqueiras ou talvez mais comoditizadas, Pedro.
Renato, Francisco, querem fazer alguma adição, comentário? Eu concordo 100% com o Sebas. E um momento de inflexão, e aí até fazer só uma correção, Pedro, uma inserção na tua fala anterior. Eu diria que o agronegócio descolou da economia real há mais de 40 anos atrás, né? Se a gente pega os índices dos crescimentos de produtividade setor a setor no Brasil, só o agro cresce a índices de produtividade superiores a 3% consistentemente ao ano. É por isso que hoje a gente compete de igual para igual, ganha mercado e virou essa máquina de prosperidade no interior e no resto do país também. Mas eu concordo. Eu acho que a gente teve uma mudança no agro nos últimos 2, 3 anos, que para quem não está no campo, o Sebastião está olhando no campo todo dia, tem muitos ativos, está monitorando muito bem, o Renato também, mas para quem não está, talvez passe despercebido. A velocidade que o setor digitalizou, virou um setor digital literate, né, em termos de adoção e de alfabetismo digital, e começou a adotar numa velocidade muito grande. E aí, quando você chegou nesse patamar, hoje de base instalada, você começa a ter uma estrutura para criar novos modelos de negócio e blur a linha com outras indústrias, por exemplo, serviços financeiros, por exemplo, e-commerce marketplace, e, que nem o Sebastião comentou agora, uma indústria nova de mais de 100 bi que nasceu overnight, que é o mercado de carbono. Eu não vou, de novo, obrigado aí a BVCap, obrigado aí Itaú pela introdução, é bacana quando a gente vê assim, um panorama geral do que está acontecendo, a gente fica muito com a botina no pé lá dentro, a gente não tem ideia do setor que a gente está conversando, né? Muito legal. Mas é isso, eu acho que fica até fácil, né? Fica muito simpático a gente falar de um setor que tem muita coisa positiva, crescimento, ganho de produtividade, fora, dentro da porteira, cadeia da proteína, grãos, energia, toda essa pauta ESG que a gente ainda trata mal, acho que a gente tem muito potencial para falar melhor disso, de como é feito no Brasil, o impacto vendo agora, né, cada vez mais, são coisas diferentes, a gente está aprendendo a fazer isso agora, e como o Chico falou, acho que o jogo mal começou, os percentuais estavam ali na tela, não só no ponto de vista de mercado de capitais, participação do volume de investimentos aqui nosso, mais em VC, a gente está falando matricialmente, a gente tem financeiro, tem seguro, tem internet das coisas, tem muita coisa matricial dentro do agro para acontecer. Mas muito legal, vamos lá. Legal, bacana. Talvez aproveitando até, né, de alguns comentários que vocês fizeram para trazer outros temas interessantes. Acho que o primeiro tema que tem tido aí muita ressonância, né, acho que é a questão de mudança climática, captura de carbono, né, ESG de uma maneira mais ampla. E aí eu queria pedir aqui para o Francisco comentar brevemente, se pudesse, um pouquinho a tua visão dos principais desafios e oportunidades que você vê para o agronegócio brasileiro ao redor desses temas. Pedro, acho que as ameaças, né, são fáceis de entender. Né? Primeiro, é um tema que chega de prato cheio para a agenda protecionista. Né? Então, para a agenda protecionista dos nossos concorrentes, é óbvio que é uma argumentação inquestionável. Né? E a gente tem visto isso usado, principalmente pela União Europeia, com muita habilidade. Então, é perda de acesso. Eu acho que essa é a maior ameaça. Seja acesso a mercados para exportação, carne, soja, etc., ou seja acesso a dinheiro. Né? O capital vai ficando mais, né, exclusivo, vai selecionando para onde ele está indo. Acho que essas são as duas principais ameaças. Em termos de oportunidade, eu tenho ouvido algumas comparações, tem um empreendedor que a gente acabou de investir que fala que o Brasil é a Arábia Saudita do carbono na comparação com o petróleo. Então, assim, a gente está numa oportunidade aqui de pegar, lembrando, 25% dos gases de efeito estufa emitidos vêm da agricultura direta ou indiretamente, né? Então, é uma baita oportunidade para a gente fazer essa transição, liderar essa transição e ocupar esse espaço. Então, eu acho que tem muita oportunidade na transição. E o Brasil, queira ou não, e isso é bacana, pela nossa escala, a gente não pode nem ser ignorado, nem ser marginalizado. A gente tem que fazer parte da solução. Então, por mais que vários agentes não queiram ou não acham que precisam conversar com a gente, precisam. Então, a gente tem que ser protagonista e isso eu acho que faz uma parte fundamental da oportunidade. E para quem consegue ajustar o discurso e o modelo de negócio para ser uma solução nessa transição da agricultura sustentável, eu acho que aí você sai do inferno para o céu. Você tem acesso a capital, você tem acesso a talento, você tem acesso a todos os tipos de stakeholders. Então, eu acho que a questão é se inserir na transição. Só reforçando aqui o que o Chico falou, acho que a gente tem um desafio, né, Chico, regulatório,
que eu acho que é importante a gente virar essa página no Brasil, né? Os mercados, além do Brasil, estão com essa pauta já mais formalizada, já mais bem discutida, né? Toda essa questão do regulado, do voluntário, enfim, esse mercado acho que precisa ainda virar essa página. E do ponto de vista de tecnologia, né, essa transição, eu acho que quem conseguir de fato fazer as boas mensurações, tiverem os melhores algoritmos para fazer essa mensuração, para isso de fato ter consistência, né, nesse banco, eu concordo com o Chico, a gente deve ser o maior banco de carbono, se não é em pé, a gente há potencial a ser construído, mas eu acho que eu tenho certeza, eu não acho nada, pouca coisa eu acho no agronegócio, na verdade. Eu tenho certeza que essa é uma mega de uma oportunidade para a gente aqui agora, que vai estar surfando aí nessas oportunidades do ponto de vista de tecnologia, e para o Sebastião daqui a pouco, que vai ter que conversar cada vez mais com essas companhias que a gente vai investir previamente, com certeza. Estamos aqui aguardando, Renato. Mas eu acho assim, o Chico toca num ponto brilhante, que é da transição, né? Quando você vê muita da inovação, ela vem de países bem pequenos. Vem do Israel, que tem problemas hídricos enormes. Vem da Escandinávia, que tem problemas climáticos. Não problemas, mas você tem um clima muito diferente. Mas quando você pega a escala, ela está aqui. E quando você vê o maior reservório, o maior gerador de oxigênio do mundo, está aqui também, né? O Brasil, inclusive, compartilha isso com outros países. Então, aqui onde você precisa ter escalabilidade. E como você conversa com isso? Imagina que você fosse um fundo de mobilidade. Então, o que é que você investe? Ações da Tesla, beleza. E aí, o que mais? Bom, eu vou investir em fazer motores mais eficientes e peças de automóvel mais leves, tá? Porque a gente precisa surfar essa transição. Então, eu acho que a analogia aqui é que modelo de negócios consegue que a emissão de metano por litro, né, de leite de vaca caia pela metade. Porque, primeiro, a gente precisa que esse mundo funcione. Segundo, quem sabe isso é sustentável daqui a 30, 40 anos, até por preferências do consumidor, etc. Então, aí onde a gente tem a jogada. E essa oportunidade é gigantesca, porque aqui tem negócio. Mas cuidado, porque a inovação, o hard tech, ele é bem descentralizado. Então, aí onde o Brasil pode perder a carona. A gente tem muito boa inovação aqui, mas temos que aplicar e escalar isso. Isso jamais é uma agenda de políticas públicas que de investimento. Se é que a gente vai conseguir capturando esse pódio em tantos segmentos de mercado. Só complementando aqui o ponto do Sebas, né? O fato da gente ter a principal agricultura tropical de larga escala competitiva a nível mundial, ela significa que boa parte desse dinheiro que está indo para a Climate Tech, que está nessa liquidez enorme, ela está sendo aplicada em outras geografias com problemas bem diferentes do nosso, né? Então, apesar de ser um problema global, o principal problema épico da nossa geração, e a gente ser uma parte tão relevante da solução, os empreendedores nativos, eles têm um shelter, uma vantagem competitiva contra os israelenses, os americanos que estão overcapitalized e que estão fazendo isso em agricultura temperada, com solos diferentes. Então, a gente não só tem uma oportunidade única aqui de mercado, em termos de tamanho, escala, urgência, mas a gente também tem uma barreira de entrada que protege os nossos empreendedores por um bom tempo. Só, desculpa aqui, Pedro, uma coisa mais interessante aqui, o acesso ao mercado de AgTech tem nada a ver com acesso ao mercado da maioria dos outros verticais, especialmente ligado ao consumidor, porque ela é geograficamente muito mais dispersa, culturalmente muito diferente, os ciclos de plantio, ainda que a gente tem 2 janelas por ano, né? Lá fora tem uma no geral. Então, assim, quando você vê acesso ao mercado, não é brincadeira, e isso pode demorar muito, atrasar ou gerar uma grande oportunidade. O que a gente enxerga, e aí também o Cadu tinha um slide, generacionalmente o produtor brasileiro, aqui agri é business. Eu falo isso porque em outros lugares agri é meio subsídio, subsistence, cultural lifestyle, é outra coisa também, mas não é tão business, é um pouco business e um pouco outras coisas. Então aqui as pessoas fazem conta, para adotar tecnologia, e as novas gerações são muito antenadas à tecnologia, e essa é a grande vantagem nossa, a rapidez em escalar soluções. Acho que é um dos poucos setores que geram startups com premium price de ser brasileiras. Legal. São as agritechs. Bacana. Não, Sebastião, você até trouxe o tema excelente aqui, que era o meu próximo,
que o Francisco já comentou aqui brevemente, eu queria perguntar aqui para o Renato, pedir para ele comentar um pouco de como vocês viram, né, esse fenômeno de adoção de novas tecnologias que parece ter se acelerado tanto nos últimos anos no agronegócio brasileiro, né, em diversos, né, segmentos, né, desde, né, tecnologia de gestão, questões, né, de fertilizantes biológicos e outros, né? E o que vocês, né, acham que poderia acelerar ainda mais, ou se realmente o ritmo que está, ele é o ritmo que tem que ser e não tem como acelerar mais isso? Acho que o Chico falou, o Sebastião também falou, acho que as ondas de tecnologia, né, dentro do agro, é engraçado a gente falar que esse setor desse tamanho, com essa saúde, de fato tem conversado mais intimamente com o VC nos últimos 5, não muito mais do que 10 anos, né? Não tinha inovação antes? Lógico que tinha. Era um outro tipo de inovação, uma inovação mais em biotecnologia, genética, Embrapa, enfim, né, que está aí há décadas, etc. O que a gente tem hoje já é um dinamismo muito grande. A gente, como investidor, tem que tomar um certo cuidado, porque tem coisa muito nichada, que eventualmente, para você ter uma atuação de um fundo, alguma coisa assim, você precisa tomar um certo cuidado se aquele mercado se justifica, né, do ponto de vista de investimento, mas não deixa de ter ali uma boa oportunidade. Eu diria que em quase todas as verticais dentro do agro tem, de novo, na proteína, na agrícola, fora da porteira, etc, etc. Agora, a gente tem, a velocidade está boa, Pedro, não tem a menor dúvida, né? Eu, Chico, Sebastião, todo mundo deve estar enlouquecido com agro. São dezenas de oportunidades, diferentes setores, todo santo dia, né, coisas em biotecnologia, coisas mais B2C, enfim, tem de tudo, né, um cardápio completo. Como eu falei, coisas ainda mais imaturas, mais novas, porque o mercado de VC ainda no agro é muito recente. Tem algumas coisas que já vêm nesses 5, 10 anos amadurecendo, então algumas companhias já estão começando a ficar aí mais, né, no que a gente fala de late stage, então coisas mais robustas, até mesmo atuando fora do Brasil, né? Acho que todo mundo aqui em portfólio tem companhias investidas que já levam esse conhecimento todo em diversas verticais para fora do país. E o que vem por aí, eu acho que isso não para mais, né? Assim, é uma bola que começou a rolar. A gente vai agora surfando o que tem de tecnologia, o que acontece na pesquisa e desenvolvimento dentro dos centros de formação de conhecimento, das universidades, etc. Então, o IoT, né, o famoso 5G vem por aí, vai mudar não só a vida nas cidades, vai mudar no campo, não tem a menor dúvida, máquinas, leitura de dados, rapidez que você gerencia isso tudo. Obviamente que não acontece da noite para o dia, as telecoms vão ter que fazer seus investimentos em capex para levar esse sinal nesta qualidade, com essa latência lá para dentro do campo. Eu acho que biotecnologia continua sendo a nova grande onda do mundo, né? A gente brinca aqui que a tabela periódica da química já está na parede, está ali estabelecida. A biologia, a gente não tem absolutamente nenhum conhecimento, né? Toda essa parte de bioeconomia, da biogenética, etc., isso vai vir também para o campo. A gente está vendo como isso está sendo utilizado para formas mais racionais, né, de toda a parte química, né, o distanciamento com toda a vertical aí de matéria, da matriz de carbono, né, de se distanciar um pouco de petróleo, etc., mas isso não para nunca, Pedro. Acho que o nosso papel aqui é estar sempre muito curioso, independentemente da vertical do agro, de como essas tecnologias, como esse conhecimento vão mais ou menos impactando cada uma das verticais. Pedro, nessa linha que o Renato acabou de falar, eu tenho comparado muito com o que aconteceu no setor de serviços financeiros, né? Começou com algumas startups fazendo pagamento, crédito, cartão, e sendo consideradas meio que relevantes pelos grandes bancos, e o consumidor também reclamando. Tal. Depois de alguns anos, 2, 3, você vai vendo caindo a ficha, os grandes bancos começando a levar a sério, as empresas captando muito dinheiro, adoção explodindo, né? E a quantidade de ameaças que surgiram ao setor 360 graus, em saneamento, em crédito, pessoa física, pessoa jurídica, etc. No agro, a gente viu a mesma coisa acontecer com 2, 3 anos de delay, né? Então, hoje a gente vê em pecuária e agricultura, no digital, no biotech, dentro da porteira, fora da porteira, logística, pega duas teses, tá? Pega fintech e pega biológicos, né? As empresas que o Sebastião, que a gente está construindo na área de controle biológico, em nenhum lugar do mundo tem uma Biotrop,
Crop, por exemplo, uma Agrivale, uma Gênica, né? São companhias de governança, gestão, estrutura de capital, agressividade, P&D. Assim, é uma empresa de primeiríssima linha, de cabo a rabo, que está indo na direção de um IPO. O Sebastião acabou de virar sócio do GIC e claramente está numa esteira, né? Então, a gente está construindo uma indústria de serviços financeiros para o nosso produtor que nem nunca foi vista no mundo, né? E tem 5 ou 6 grandes companhias aí capitalizadas crescendo e atacando nisso. Então, eu acho que a gente está nesse ano num divisor de águas no AgTech e no agro, que nem o mundo de serviços financeiros viveu em 2018, 2019, onde você teve empresas como a Cielo e uma Rede que deixaram de ser relevantes, e outras surgiram, e quem mais ganha nesse processo é o consumidor final, que vai ser o produtor. Legal, excelente. Obrigado, Francisco, pelos comentários. Aproveitando aqui um tema que o Sebastião, né, brincou um pouco no início, da primeira pergunta, em relação a pricing, acho que pedir aqui para talvez o Francisco possa comentar. Como é que vocês têm visto, né, a interação de Venture Capital e Private Equity no setor, né, colocado também o que o Renato colocou muito bem, né, que foi o fato de que Venture Capital é algo razoavelmente recente nesse setor. Como é que essa interação tem se dado? E aí uma curiosidade adicional minha, se vocês também veem, quer dizer, uma interação em alguma circunstância, eu vejo isso cada vez mais, até do Venture Cap direto, às vezes com algum investidor estratégico, que estão começando a ficar mais, diria assim, conscientes e atentos a esse, né, crescimento da tecnologia. Claro. Então, Pedro, e sindicatos de financiamento que criem uma profecia que se autorrealiza para os founders, né? Então, quando a gente vai montar um sindicato de uma série A, de um C, de uma série B, ter um VC financeiro que nem a gente, ter um corporate estratégico que nem uma Syngenta Ventures, uma Bunge Ventures, agrega bastante, e ter alguém que nem o Sebastião, com todo o conhecimento que ele tem de distribuição, de insumos, nas categorias, e o acesso a capital que eles têm, é fundamental. Então, eu acho que a gente está justamente nessa etapa agora de estar levando companhias que começam a entrar no radar do Sebastião. A gente tem visto, de novo, no setor de serviços financeiros, a Advent entrando no Nubank, via Invest, cada vez mais os private equities entrando. Então, é natural, né? A gente está vendo os private equities entendendo que perdemos aquela onda de serviços financeiros, não conseguimos participar efetivamente daquela corrida, não vamos acontecer de novo no agro. Então, a gente vê uma pegada. E mais, né? Da mesma forma que a gente percebeu que se a gente não começasse a investir em food, a gente ia começar a errar as teses no agro, porque as 3 tendências ali de bem-estar animal, sustentabilidade, saúde, vão fazer um demand pool, innovation e transformation da cadeia do agro. Então, se eles não entrarem mais cedo também nos deals, numa série B, numa série C, eles também podem ser pegos no pontapé numa tese que eles estão construindo ali e que a disrupção chega, né? Então, eu acho que é uma junção muito especial, de muito valor a ser agregado conjuntamente, com 2 setores que têm culturas muito diferentes, né? Então, eu acho que o desafio está os 2 setores conseguirem trabalhar juntos, considerando o modelo tão diferente de gestão que os 2 impõem nos empreendedores. Mas, com certeza, a gente já está ali na discussão. A gente já discute vários deals com o time do Sebastião aqui já há algum tempo. Não, e se eu posso pegar o gancho aqui, assim, entre VC e buyout, por assim dizer, existe growth, né? Que em segmentos como serviços financeiros está muito desenvolvido e em mercados desenvolvidos está muito desenvolvido. E growth é essa coisa que é um late stage VC, onde você já não tem risco de modelo de negócios, você tem muito menos risco de time, porque, né, tem outra escalabilidade já conseguida. São empresas que eu digo tem 50 a 100 milhões de reais de receita, ou 30 milhões de subscription revenues, né, que você já vê um caminho mister. Então, o Francisco, o Renato vieram lá, tomaram um risco maior, que podia ser 0,1, e já não é 0,1, agora é uma coisa que existe. Então, o growth é muito interessante, porque ele obriga todo mundo a trabalhar um pouquinho diferente, que o Chico falava, eu concordo plenamente. Onde a gente ainda, por exemplo, o nosso modelo se adapta e podendo entrar um pouco antes, mas como um minoritário relevante que pode ajudar a dar essa escalabilidade. Muito empreendedor não é empresário. E a gente gosta de trabalhar com quem, no mundo ideal, é empreendedor empresário,
ou é empreendedor e reconhece que não é empresário. O pior é quem é empreendedor e acha que é empresário. Porque é muito diferente, e aí você vê, por exemplo, né, um Benchimol da vida, tudo bem, ele levou a coisa lá bem longe, mas um belo dia, assim, tem outro cara que vai tocar no dia a dia. E a gente acha que, às vezes, esse momento é relativamente cedo no jogo, essa pessoa fica como o Chief Technology Officer, Chief Innovation, Chief Vision Officer, extremamente relevante, mas não no dia a dia. O dia a dia é outra coisa, a pessoa que já been there, done that. Então, de novo, tem um win-win muito grande nesse growth. O que é growth, né? Série C, D, às vezes é série A, mas de uma empresa que já é bem madura. Então, a nomenclatura é irrelevante. O ponto é que tem esse middle ground, e aí nossa interação é muito sinergística. O que é interessante aqui, Pedro, é do mundo de PI, geralmente é um mundo quase que soma zero, né? Ou fulano faz o deal, ou me engano. Mas é difícil que, né? Nos Estados Unidos e Europa, você vê que os caras já se consorciam, até para tirar concorrente do mercado. Enfim, é outra história, mas aqui tem pouco fundo. Esse mundo de growth, tem que falar de VC, ele é colaborativo. É difícil alguém dizer assim, tem que ser o único aqui, tenho que dominar. Cada um tem seu playbook e tem algumas restrições, mas é um jogo muito mais divertido também, é muito mais somatório. Então, se você tem gestores sem ego, putz, dá para fazer muita coisa. Só para, assim, Chico que está aí também nessa, a gente está aí há quase 20 anos, Chico também, música, né, Chico? Quem diria que a gente ouvia isso de um private equity, né? Não falar mais de EBITDA, múltiplo de EBITDA, né? Parabéns, Sebastião. Só para finalizar aqui meu comentário, é muito legal saber que o PI do Brasil está cada vez mais predisposto a conversar e ter uma relação igual a gente tem com a base, vocês têm com a gente. Isso é super saudável para a gente ter uma linha que é linear e não discreta, né? Não ter vales da morte na geração de boas companhias. Muito legal, só para estar vivo para ouvir isso mesmo, muito bom. Bacana, Renato. Vou aproveitar aqui do teu comentário. Você comentou mais cedo que, quer dizer, o Brasil começa a ter aí startups e companhias em early stage que, de fato, negociam a prêmio versus outras economias, né? Eu queria te ouvir um pouquinho como é que você vê os principais diferenciais, né, positivos e negativos, no que tange um pouco, né, dessa criação de tecnologia, negócio, do Brasil versus outras grandes economias e outras economias que têm, né, também aí uma relevância do agronegócio, né, para mencionar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente falou super pouco. Eu acho que, como o Chico falou, são potenciais, são magnitudes diferentes, né, geograficamente diferentes, clima completamente diferente. Lá tem 6 meses de neve em muitas regiões, não tem 2 ou 3 ciclos de colheita, a gente tem. É difícil até a comparação, né? A gente pode até falar que a extensão geográfica seria comparável, mas clima não é, e o Brasil, de fato, está num lugar privilegiado, né? A gente, como vocês mostraram aí, a gente tem mais 3 bilhões de pessoas aí nas próximas décadas vindas para esse planeta, de áreas que não são produtoras de alimento, né? África e Índia, principalmente. O Brasil vai continuar sendo responsável por alimentar boa parte do mundo. Então, acho que a parte dessa predisposição geográfica, parte de um capital humano insuportavelmente bem qualificado, né? A gente tem que bater palma para esse produtor, para esse pesquisador. Eu brinco aqui que o produtor rural brasileiro, se a gente acha que jogar cartas num cassino é risco, né, põe a bota e vai para o campo, né, em que você fica lá sem saber do câmbio, do preço da commodity, da chuva, né? A gente tem uma deficiência enorme, por exemplo, em informações climáticas, né, um país de microclima como o nosso, e a gente tem menos estação climática que o estado da Flórida nos Estados Unidos, isso chega a beirar o ridículo. Então, acho que não só, como vocês falaram, aí, o Brasil é muito bom de criar boas companhias a partir da dor, né? O sistema bancário brasileiro, porque a gente foi hiperinflacionário, enfim, tem cases muito clássicos, e eu acho que o agro é mais um grande case desse, né? É um setor que anda com as próprias pernas. Então, tamanho, competência do ponto de vista de capital humano, o tamanho e o gigantismo do setor que é lidado, seria parecido com a gente falar empresas B2C de varejo,
né? Acho que tem poucos cases no mundo que lideram as empresas americanas. Provavelmente sim. Vamos falar de pesquisa na fronteira do que acontece em biotecnologia para a área de saúde, região de Boston, Israel. Eu acho que o Brasil é um lugar que, de fato, a gente tem toda a competência, a capacidade, e está fazendo isso, na verdade, gerando as principais agritechs do mundo. E isso tem um premium price. Eu acho que para qualquer outro setor, a gente pensaria 2 vezes de discutir olhando de cima para baixo, vai não numa atitude arrogante, mas falando, olha, esse setor aqui, eu vou colocar um logo do Brasil. Né? Tem outros setores que as empresas brasileiras têm que ir para a Europa, têm que ir para os Estados Unidos, para colocar no discurso, agora eu sou uma empresa que o headquarter fica em tal lugar, porque aqui eu tenho um premium price por ser americana. Eu acho que o setor do agro, quanto mais a gente falar que é do campo, é do interior, mais a gente tem competição, mais condição de falar de um valuation em bases que sejam saudáveis para a companhia, para nós investidores. Certo, Chico? Concorda? Cara, concordo 100% com o Renato. E o que eu acho que são os KPIs mais importantes para validar isso que ele acabou de conversar? Para a gente perceber o grau de maturidade e se a gente está indo na direção de um premium pricing, depende do nível dos fundadores que estão aparecendo, então a qualidade dos founders tem que estar numa crescente, e eu acho que o Renato vai concordar, a qualidade dos founders dos últimos 2 anos, comparado com o que tinha a AgTech 5, 6 anos, sem desmerecer o de 5, 6 anos, mas a turma agora é brilhante, cuja oportunidade para se empreender mudou radicalmente, né? Então, a gente está vendo hoje uma qualidade de fundadores. Segundo, eles têm que ter dinheiro, né? E é muita grana, né, para poder competir com as empresas grandes. Eu vou dar o exemplo de uma investida nossa, Traiv. A gente fez uma rodada em outubro do ano passado, acho que uma rodada de $2 milhões, ela acabou de fazer uma série A 11 meses depois de $17 milhões. $17 milhões é o tamanho do meu penúltimo fundo inteiro, né? Uma rodada, 11 meses. Então, a quantidade de dinheiro para testar e tentar está muito mais condizente com o tamanho do desafio. E o terceiro ponto que a maioria das pessoas não se dão conta é que a esmagadora maioria das startups não dão certo, né? A proporção de mortalidade é alta. Consequentemente, você tem que ter muito deal flow atacando o mesmo problema para algumas conseguirem vencer e superar. E hoje, a gente vê todos os grandes desafios do agro aqui, seja logística, seja marketplace, seja biológico, seja fintech, com pelo menos 7, 8, 9 empresas responsa, vamos dizendo, né? Fundadores muito bons, cap table muito bom, estrutura de capital, e fazendo as coisas direito, né? Acertando o modelo. Então, eu concordo 100% com o Renato. Eu acho que pelo menos no agro hoje, o Brasil, talvez pela primeira vez na nossa história, lidera uma grande transformação planetária. Bom, aqui vai minha última pergunta, depois acho que a gente pode ir para as conclusões. E eu queria passar essa para o Sebastião, né? Começamos por ele, vamos terminar por ele também. A gente falou aqui muito, né, nesse momento, inclusive, né, desses diferenciais competitivos brasileiros e da potência que o Brasil é no agronegócio. Mas uma coisa que é interessante, pelo menos até hoje, né, a gente não viu nenhuma grande multinacional brasileira nesse setor, né? E aí eu queria perguntar se, na visão de vocês, se é uma questão de tempo, se tem uma razão para não ter, né? Eu acho que o Renato comentou anteriormente de várias companhias que você já tem visto com atuação internacional, e aí era realmente para ouvi-los aí nesse potencial que o Brasil tem, se realmente a gente pode ver, né, no futuro uma grande empresa multinacional brasileira no agronegócio. Olha, é uma excelente pergunta. Eu sou argentino, todo mundo acho que já sabe isso, e você vem para o Brasil e diz, nossa, que mercado grande, eu não preciso nada mais. E aí, depois de uns anos no Brasil, diz assim, é grande o suficiente para você ficar aqui, mas, entendeu? Isso também te restringe lá fora. Eu acho que isso é uma questão cultural. A segunda é uma espécie de complexo vira-lata, né? O Aqua está se expandindo para investir nos Estados Unidos. Então, além de fazer growth, a gente abrimos um escritório nos Estados Unidos e ir para lá. E, assim, é tão difícil o convencimento deles entenderem que em microbiologia, bioestimulação, condicionamento de solo e algumas coisas digitais, alguns setores digitais, o Brasil é tão avançado ou mais que os Estados Unidos. Então, a gente está indo atrás desses setores especificamente para investir lá. Então, Pedro, eu acho que também muito tem a ver com o mindset das empresas, né? O modelo brasileiro de expansão, tipicamente, é o quê? Eu vou nos países ao redor.
vou para a Colômbia, vou para o Chile, vou para a Argentina, dependendo do caso, etc. Por Paraguai, que é o 28º estado. E eu acho que dentro do ACTEC a gente tem que pensar que a gente tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para a China, tem que ir para a Índia. Entendeu? Porque isso aqui vai mexer na agulha. Uma expansão regional aqui, Argentina, Paraguai, tudo bem, é 10% mais de mercado. Quer dobrar tua empresa, quer triplicar, você tem que ir para lá. Então, nós hoje, como um capítulo do Playbook de Value Creation nosso, numa escala pequena, estamos realmente fazendo isso. Nós temos empresas brasileiras que se verticalizaram comprando o distribuidor americano. Foi péssimo porque foi justo antes do Covid, né? E toda exportação era via frete aéreo comercial. Mas, enfim, eu acho que esse caminho tem que existir cada vez mais. A gente tem que pensar onde está o consumidor grande, onde essa proposta de valor viaja. Mas é bem nova essa forma de pensar. Mas assim, empresa israelense, o cara escala, vendeu para 14 caras e já foi embora, foi para a China, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra. Não fique esperando aqui, cheguei a $1 milhão. Who cares? Eu vou onde meu mercado está. Mercado temos no Brasil, mas temos que estar indo também. Então, é uma ótima pergunta. Eu acho que isso ainda não tem acontecido substancialmente, mas vai começar a acontecer. E aqui vem uma coisa bacana. O agro globaliza mais fácil e mais rápido que muitos setores. Por exemplo, fintech. Cara, é difícil, vai se regular, vai ter credibilidade, não é assim. Mas food é bem local, uma salsicha é diferente na Alemanha, nos Estados Unidos, mas agro é bastante comum você achar muitas coisas em comum. Então, eu acho que essa oportunidade a bola está na área, mas a gente tem que ter esse mindset. Só para tentar ajudar, só 10 segundos, Chico. Eu acho que assim, Sebastião, já tem algumas coisas acontecendo, a gente tem boas empresas brasileiras aqui, não é porque ela é meu portfólio, mas vamos falar de boas empresas de tecnologia brasileira, e com multinacionais como o McDonald's, que depende, por exemplo, de uma solução brasileira, de uma empresa chamada AgroTools, né, toda a cadeia de suprimento, não só do Brasil, Paraguai, da Argentina e da Austrália, né, então a gente tem soluções em confinamento que atendem já na Europa. Enfim, Chico tem operações, então já tem muita tecnologia do agro brasileiro operando fora do Brasil, sim, ainda não viramos uma multinacional nos padrões que a gente conhece pela mídia, mas já tem muita solução nossa funcionando por aí. Caminhos sem volta, completamente sem volta. Isso vão sair daí, sim, excelentes, grandes companhias, sem dúvida nenhuma. 100% em linha com os dois, e aí só lembrando, né, uma coisa que a gente já aprendeu aqui das internacionalizações, quando a empresa internacionaliza, ela se torna muito melhor operacionalmente, porque ela precisa competir com outras companhias no terreno deles, né? Então, em termos de processo, melhores práticas, tal, ela vai descobrindo e aprendendo e internalizando ou trazendo de volta alguma dessas melhorias operacionais. Então, se a empresa não internacionaliza, ela corre um risco existencial no longo prazo. Você tem que ocupar espaço e levar a briga lá para melhorar e defender, né? Eu acho que, aliás, esse é um dos grandes méritos do agro brasileiro, o fato da gente ter menos subsídio e proteção que os outros grandes mercados obrigaram a gente a competir lá fora e a gente, consequentemente, teve que melhorar na raça, na inovação, no P&D, incorporação de melhores práticas e tal. Então, isso eu acho fundamental. Então, além de você melhorar por competir com gente boa fora, você também ganha escala, né? E a gente está vendo agora os primórdios disso, né? Uma AgroTools, uma AgroSmart, começarem a internacionalizar regionalmente ainda na América Latina. Então, putz, o Sebastião citou bem o Uruguai, a gente também está expandindo muito para o Paraguai, Santa Cruz, Argentina, Colômbia, pegando os mercados periféricos vizinhos que a gente consegue atacar com bases de representação e distribuição mais próximas. Agora, o produto, a tecnologia, a entrega, claramente está sendo aceita e está sendo competitiva nesses outros mercados. Aí eu acho que agora é a turma sonhar um pouco maior e pensar no mercado americano, que realmente é onde tudo muda. E lembrando, quando você entra no mercado americano, não é só que você consegue vender muito mais, você também consegue acessar capital lá. E os múltiplos de valuation, o acesso a capital nos Estados Unidos é outro jogo, é outra operação. Então, eu acho que a internacionalização faz parte do plano e da ambição das agtechs dessa geração, igualzinho
o setor que elas atacam aqui no Brasil, que é o agro, que foi lá fora e conquistou. Então ela tem um exemplo, o Sebastião citou bem isso, né? Cadeia de suprimento, a cadeia do agro é uma cadeia muito integrada e globalizada. E que na pandemia o Brasil mostrou que tem a cadeia do agro mais resiliente do mundo, né? A gente manteve ela operando, inclusive, a volumes superiores durante os piores meses da pandemia. Então, eu acho que já tem um exemplo de que a gente consegue no agro competir, conquistar mercado que a gente quiser. Agora, via inovação e tech, eu acho que já está bem caminhado. Perfeito, obrigado a todos. E para fazer uma contribuição, né, fazendo um quote aqui, como falam, né, o Brasil não é para amadores. Às vezes, né, as empresas brasileiras chegam lá muito bem preparadas de todo o desafio que já chegaram por aqui. Sempre, óbvio, tem o frio na barriga, né? Você mudar de país não é uma coisa natural, né? Tendo falado isso, queria agradecer aqui a todos, agradecer a oportunidade da BVCap aqui também de ajudar na moderação desse painel. E aí, abrir aqui talvez para o Sebastião, Chico e Renato para considerações finais. Muito obrigado. Eu, sinceramente, adorei o painel e ver essa evolução do ecossistema que a gente está tendo aqui. Acho que temos visões surpreendentemente convergentes, que acho que o Renato sabe que uns anos atrás era falar em arameu e látvio, mas hoje eu acho que assim todo mundo está convergendo numa visão muito mais de uma esteira mais contínua. Estamos completamente conectados, Sebastião, acho que isso é legal, né? Das incubadoras, aceleradoras, universidades, tem parques tecnológicos, a gente aqui do VC, né? Chico, a grande bandeira, a gente aqui, acho que vai ter mais, Aquas eventualmente em breve. Isso virou um fluxo linear, isso é muito, muito saudável. Acho que o convite a empreendedores continuem a olhar para o agro, né? Tem muita oportunidade, esse jogo mal começou. Obrigado a BVCap e Itaú pela parceria também, muito legal. Bem, replicando as palavras aqui dos meus colegas panelistas, uma honra. Sebastião, acho que foi um dos principais desbravadores desse mercado de alternativas para o agro, então uma honra. O Renato, companheiro de jornada há muitos anos, e a BVCap, a Ângela, nem se fala. Então, primeiro agradecimento. Sobre considerações aqui, acho que é uma provocação para a turma começar a prestar atenção no agro. Acho que o Pedro citou várias questões, né? É um setor denominado em moeda forte, é um setor que produz um produto que tem uma demanda muito inelástica, é um mercado que conquistou mercados lá fora. Então, quando a gente tem um problema aqui, a gente consegue exportar, que nem a gente fez ano passado, bateu recorde de exportação de carne bovina para a China diversos meses e conseguimos burlar a perda de renda aqui, que teria migrado para a proteína mais barata. Então, é um setor muito saudável do ponto de vista econômico, é um setor que está entrando numa nova fase por todas essas demandas de exigência, e é um setor que tem uma tese de impacto implícita nele, né, de garantir segurança alimentar, de ser a solução para a transição para uma economia de baixo carbono, e empoderamento do grande empreendedor dessa cadeia, que é o produtor, né? Então, eu acho que é uma tese que, do ponto de vista de impacto, retorno financeiro, e principalmente pela nossa competitividade brasileira, deveria ser mais considerada. Ângela, bola de volta aí para você. Muito obrigado a todos. Gente, de novo tivemos um excelente painel setorial que nos deu um panorama muito amplo e detalhado das tendências e oportunidades do agronegócio brasileiro e do espaço que existe aí para o Private Equity Venture Capital nesse jogo, né? Eu agradeço demais a vocês, Pedro, Carlos Eduardo, Sebastião, Renato, Francisco, por compartilharem conosco essa experiência e conhecimento aí no setor de agronegócio. Muito obrigada a vocês.